A unidade 3, como a gente já vinha comentando, ela trata sobre a parte da distribuição, né? O terceiro P, também chamado de ponto de distribuição. E é importante que vocês se atentem, e quem não assistiu às aulas anteriores, não leu o nosso material, que faça lá a busca do capítulo da unidade 3. É um capítulo bem pequeno, tá? Que trata dos aspectos relacionados à distribuição. Nós falamos dos tipos de distribuição que as empresas podem usar: distribuição intensiva, seletiva e exclusiva. E agora a gente vai fechar no item 3.5, falando da relação entre produtor e o canal de distribuição. Tá? Então, a gente vai falar um pouco como se dá esse processo, quais são os conflitos existentes dentro desse processo, e é importante que a gente tenha esse entendimento, né? Até porque, quando a gente trata ou de concorrência ou de distribuição, a gente sempre sabe que a gente vai ter a questão dos conflitos ocorrendo dentro desse processo. E toda vez que a gente tem algum tipo de conflito no processo de distribuição ou concorrencial, a gente tende a ter alguns problemas que vão resvalar lá no nosso cliente final. Então, é importante que a gente entenda que esses conflitos, eles são, infelizmente, fazem parte desse processo, né? Mas que eles precisam sempre ser geridos, a gente precisa estar sempre atento para que não incorra, né, em algum problema aí relacionado à distribuição. Então, primeiro, o canal de distribuição é de propriedade do fabricante do produto. O canal de distribuição é dele. Então, se alguém fabrica essa bolsa, ela é a detentora do canal de distribuição. Ela é a dona do canal, a capitã do canal. A gente vai encontrar isso sempre nos livros. E quem determina as regras de distribuição é o fabricante do produto. Então, ele determina se vai vender em atacado, se vai vender em varejo, que tipo de varejo ele vai usar, né? Então, ele determina que tipo de estratégia é a mais viável para ele dentro desse processo, tá? Então, dito isso, a gente precisa entender que tem que haver uma cooperação dentro desse canal de distribuição para que todo mundo saia ganhando. Se você, lojista, briga com o representante, briga com o atacadista, briga com o fabricante, você certamente vai ser prejudicado nesse processo. Por quê? Porque o fabricante simplesmente pode falar: não vou mais vender para aquele varejista. Ele atrasa pagamento, ele descumpre regras de distribuição, ele pega lá um lote de produtos que está dentro de uma caixa, abre a caixa que não pode vender, né? Tem lá aquilo, não pode ser vendido separadamente. E aí ele vai lá, abre aquela caixa e vende unitariamente uma peça que não poderia ser vendida, dando um exemplo. Ele cria algum tipo de problema nesse sentido. Vamos imaginar que você tenha recebido uma geladeira de distribuição daquelas da Antártica, da Brahma, da Kibon, né, por comodato. Comodato é como se fosse um empréstimo, né? Você assinou um contrato ali, você não pode usar aquilo ali de forma diferente. Então, uma pessoa abre para pegar um sorvete lá na geladeira da Kibon e você colocou cerveja, sei lá. Você colocou o produto do concorrente. Não pode, né? Então, quando você descumpre regras que foram estabelecidas, acordadas com o distribuidor ou com o atacadista, né, com aquele teu representante, você vai certamente se prejudicar, porque o varejista é sempre a ponta mais fraca, né, dentro desse canal de distribuição. Se ele descumpriu, o fabricante vai lá e fala: não, acabou, nosso contrato de distribuição se encerra aqui, a partir de agora eu vou procurar um outro distribuidor, então vou passar a vender lá para aquele outro lojista que está lá no final da tua rua. Tem. Bom, e aí a gente acaba tendo essa questão, né, relacionada aí à distribuição. Então, a gente precisa tomar esse cuidado enquanto representante, enquanto varejista, porque os varejistas são um elo mais fraco.
Da mesma forma, um atacado, se ele descumpre as regras do fabricante, ele também pode ser descredenciado de vender aquela marca, de comercializar aquela marca, né? Várias empresas isso acaba acontecendo. Muitas vezes, por exemplo, por inadimplência. É muito comum, né? O varejista chegar e falar, olha, eu te vendo, só que eu só negocio com você à vista, com pagamento antecipado, né? Então, isso são variáveis que a gente sabe que vão acontecer e, infelizmente, não tem lei, né? Falando juridicamente, muitas vezes o cara vai procurar um advogado, e o meu fornecedor não quer mais me fornecer porque eu atrasei o pagamento, por favor, obrigue ele a me fornecer o produto. Não existe legislação nesse sentido. Enquanto consumidor final, nós não podemos ser preteridos por uma marca, tá? Eu chegar numa loja e quiser comprar um produto, o lojista vai ter que me vender. Se eu tiver o capital para pagar ali, ele vai ter que me vender. Mas o distribuidor, esse sim, ele pode ser preterido por N questões, tá? E às vezes até ao longo do processo. Eu estava conversando com uma lojista e ela estava me falando, eu fiquei tão chateada porque a minha loja está expandindo, eu queria colocar outras marcas para vender e as marcas que eu tenho interesse não têm interesse em colocar, né, em vender para mim, porque aquela praça, né, e é um termo muito comum, aquela praça de distribuição para ele já está ok. Ele já tem distribuidores ali. Então, para que eu entre, alguém vai precisar sair. E aí isso depende de descumprir alguma regra, enfim, de não alcançar metas. Muitas vezes tem a determinação de metas, né, de distribuição. Essas metas não são cumpridas. E aí aquele fabricante pode virar para aquele varejista e falar, olha, infelizmente, de agora em diante não dá para a gente continuar porque você não está alcançando o X meta que nós acordamos. Isso acontece muito na distribuição seletiva. Geralmente, na distribuição intensiva, isso não acontece, porque o fabricante quer botar o produto no mercado. Mas na distribuição seletiva, esses acordos, eles precisam ser cumpridos. Mais ainda quando é distribuição exclusiva. Quando você compra uma franquia de uma marca, as regras são muito mais determinadas ali e inflexíveis. Você não tem possibilidade de mudar preço, de mudar promoção, de indicar uma pessoa da sua família para ser o gerente, se ele não tiver aquele perfil, né? Então, você acaba não tendo essa mobilidade dentro desse sistema de distribuição, tá? Então, é importante que a gente entenda, né, que vão existir conflitos. Muitas vezes a gente vai ter o conflito que a gente chama do conflito horizontal, que é o conflito quando você tem dois lojistas, por exemplo, dois varejistas brigando ali entre si. Isso é muito comum, né? Você ter ali dois varejistas brigando pelo mesmo mercado-alvo, disputando preço em relação ao seu produto do fabricante, né? Então, bota lá o produto a um preço, o outro vai lá, quer competir, quer bater aquele preço. Então, vivem disputando por clientes, às vezes até sendo desleais um com o outro. Esse tipo de conflito, quando eles estão no mesmo nível, a gente chama de conflito horizontal. Então, ele vai se dar com dois varejistas, com dois atacadistas ou até mesmo com dois fabricantes. Então, esse tipo de conflito é o conflito horizontal, que a gente popularmente chama de concorrência, né? É a concorrência, dois indivíduos iguais brigando ali pelo mercado consumidor. E existe um outro conflito, que é o conflito vertical, que é quando alguém que está em cima ou embaixo da cadeia de distribuição resolve brigar com o indivíduo de cima ou de baixo. Então, é o varejista brigando com o atacadista, é o varejista brigando com o fabricante, ou o fabricante brigando com o varejista. E aí a gente já sabe nessa lógica que quem está embaixo sempre se prejudica, né? Então, no conflito vertical, a gente sempre vai ter o menor brigando com o maior. E aí, via de regra,
quem ganha é quem está acima, né? O funcionário vai brigar com o gerente, né? Se ele não tiver muito certo do que ele está fazendo, provavelmente ele pode ser demitido, né? É meio que nessa lógica. Então, se você está brigando com alguém que está acima de você, ou que é o dono do canal de distribuição, brigue com a certeza de que você possa estar correto no que está exigindo. Porque é simples, o fabricante pode falar, esse lojista me dá muita dor de cabeça, esse varejista me dá muita dor de cabeça. Vou descredenciar ele, vou credenciar outro. Né? Ele é o dono do canal, ele pode fazer isso. Então, o conflito vertical ele é mais crítico, digamos assim, né? Porque ele envolve uma competição que às vezes é até desleal, né? É uma briga, não uma competição, mas uma briga, um conflito com alguém acima de você, em alguns casos abaixo, mas com você sendo o superior. E o vertical, e o horizontal não. É aquele que você briga com o teu concorrente ali do teu lado, no mesmo nível que você, disputando preço, disputando algum espaço de mercado. Isso é muito comum. Então, o conflito horizontal é aquilo que a gente chama de concorrência, vulgarmente falando. Tá? Bom, falando um pouquinho sobre as questões legais, a gente no Brasil tem uma série de legislações, né? Inclusive legislações que protegem o nosso consumidor. A gente tem legislação comercial, a gente tem a Constituição como um todo, e a gente tem uma série de leis que a gente precisa, né, considerar e respeitar em se tratando dos aspectos comerciais e também de distribuição, né? E aí tem algumas questões que eu falei. Os fabricantes têm direito legal de selecionar os intermediários, não há problema nenhum, não é preconceito você dizer que não vai distribuir para aquela determinada loja, você tem esse direito, né? Mas existem algumas questões que são dúbias ou que ficam realmente no ar. A primeira delas é a distribuição exclusiva. Quando você determina um contrato de distribuição exclusiva, a outra parte, que só pode vender o seu produto, ela pode em algum momento falar, não, eu estou sendo obrigada a vender somente aquilo. Né? Isso dificilmente acontece, porque quando alguém compra uma franquia ou opta por um canal de distribuição exclusiva, é porque aquilo ali dá vantagem a ele. Né? Por que uma pessoa abre uma franquia do Bob's, do McDonald's, ao invés de abrir a lanchonete com o nome dela? Porque aquilo ali dá um diferencial e um retorno e uma certeza de muito mais estabilidade do que ele teria se abrisse a lanchonete do João. Né? Então, é algo que é vantajoso para ele. Dificilmente você vai ter alguém questionando lá na frente. Eu queria fazer o X João. Bom, você comprou uma franquia do Bob, você não vai poder vender o X João. Pode ser delicioso, mas ali você não vai poder vender. Você pode acessar a justiça? Pode, provavelmente você assinou um contrato dizendo que... Né? Então, é muito fácil. Quer vender o X João? Interrompe o contrato com o Bob's e vai vender o X João e seja feliz. Essas duas coisas ao mesmo tempo você não vai conseguir fazer, né? Então, essas questões de contrato de exclusividade, de modo geral, quando caem na justiça, e o cara, estou sendo obrigado a vender só isso. Tudo bem, o contrato é dissolvido e a partir dali você vai vender o que você quiser, né? E aí vai se julgar lá se o contrato era abusivo, se tinha cláusulas leoninas, se não tinha, né? Isso tudo a justiça julga. Mas dificilmente a justiça vai deixar você continuar com a franquia do Bob's, eu não conheço nenhum caso, e você colocar lá o seu lanche do lado, lá no cardzinho do lado. Eu, pelo menos, não conheço nenhum caso. Se vocês conhecerem, realmente, assim, não tem. Né? Não tem nem o brownie da tia do cara que faz, que é delicioso, sabe? Da avó do cara, que é legal. Não tem lá no cantinho. Infelizmente, não tem. Pode ser muito legal, mas naquele projeto não tem como ter. Né? Então, a questão da distribuição exclusiva ela é considerada legal desde que as partes aceitem. E, de modo geral, para quem vende a marca é legal e para quem compra
também é algo bem legal. Então, isso, de modo geral, acaba sendo algo que não se cria muito problema assim, na realidade de mercado, né? Uma outra coisa que a gente tem são os territórios de venda fechados. Isso também, muitas vezes, é muito claro, né? Quando você, por exemplo, vai ser distribuidor de bebida, você vai ter uma região geográfica em que você vai atuar. Isso está muito claro em contrato. Vai até ali a ponte do Rio Guandu. Para lá, já tem outro indivíduo que é a área dele. Então, essas áreas geográficas, elas acabam sendo muito respeitadas dentro desses contratos de distribuição. Se você recebeu aquela área para trabalhar, você vai respeitar geograficamente aquela área. Até porque você não vai querer que o outro cara lá do outro lado da ponte venha para o seu lado ocupar o seu território. Então, é meio que uma via de mão dupla, né? Uma outra coisa que a gente tem é o contrato de compra casada. A compra casada no Brasil, pela legislação, ela é proibida, tá? O que é a compra casada? A compra casada é quando eu quero comprar um shampoo e eles não me vendem só o shampoo, eles me vendem o shampoo e o condicionador. É quando eu quero comprar um fogão e eu tenho que comprar o fogão e a geladeira. Tá? Por lei, no nosso país, é proibido fazer venda casada, compra casada, enfim, né? Você pode oferecer algum pacote adicional, onde você tem o shampoo e o condicionador juntos, numa mesma embalagem, com preço melhor. Porque vai haver aquele cliente que quer comprar os dois juntos, e isso vai ser uma vantagem. Tá? Então, não é proibido fazer esse kit para vender. Não. Você pode fazer. Você tem lá a cozinha completa, com todos os itens. Beleza. Só não pode obrigar o cliente a comprar esse contrato casado, né? Então, tem que tomar cuidado, porque a compra casada ela é proibida. Mas, muitas vezes, o que as lojas fazem, o que os fabricantes distribuidores fazem, é o que se chama de imposição de linha completa. Tá? Como é que funciona isso? Vamos imaginar que você é um fabricante, você lançou e está fazendo uma mega campanha na televisão de uma linha de biscoito. E essa sua linha de biscoito tem lá 3 sabores bem específicos. Chocolate, morango, sei lá, abacaxi. Quando você vai revender isso para os varejistas ou para os atacadistas, o atacadista vai falar assim, chocolate é o que vende mais, né? Vou comprar morango e abacaxi, não. Vou comprar chocolate. Aí o fabricante fala, não, mas eu preciso botar no mercado as 3 opções. Eu estou lançando agora esse produto. Como é que eu vou saber se, de repente, o abacaxi não vai ser campeão de venda? E aí, muitas vezes, o que é feito, e aí, claro, é acordado, né? Mas é acordado naquilo do manda quem pode e obedece quem tem juízo. É quando a tua mãe te sugere alguma coisa, né? E você faz ou você faz, né? Se você não fizer, você sabe que não vai ser muito bom para você. Você pode até dizer não, mas você sabe que pode vir coisa por aí. Então, é mais ou menos por esse caminho. Você sabe que, né? Então, ele faz um acordo. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa imposição de linha completa. Você vai comprar o chocolate, o morango e o abacaxi, ainda que você compre menos morango ou abacaxi, mas para ter essa opção para o cliente, e depois você vai repondo o que vender. Né? Geralmente é isso. Por quê? Porque o cliente viu na internet, ele viu na televisão que tinha uma linha ampla. Ele chega lá, ele quer ver os sabores que tem, ainda que ele não vá levar, talvez, os outros. Então, muitas vezes, essa imposição de linha completa, ela acaba acontecendo. Então, uma multimarcas de uma determinada marca lançou uma determinada estampa daquela coleção, ela vai ter que levar o vestido, ela vai ter que levar a saia, ela vai ter que levar a blusa, ela vai ter que levar o short daquela estampa. Talvez em quantidades menores, mas ela vai ter que colocar uma linha um pouco mais ampla do que só um item que ela gostaria. Né? De modo geral,
o fabricante ele sabe o que tem mais demanda e o que tem menos demanda. Então, ele já monta, né, um pedido para esse distribuidor, já pensando naquilo. Olha, esse aqui vai ser campeão de venda, esse aqui a gente já sabe que não vai ser tanto, mas você coloca lá 1 ou 2 peças para você ter, né? E é dessa forma que vai se configurando a compra. Então, a imposição de linha completa, teoricamente, é como se fosse um contrato casado. Se você for à justiça, certamente o juiz vai te dizer, não pode fazer isso. Mas se você for à justiça e fizer isso, o fabricante simplesmente não vai mais te vender, né? É meio que por essa lógica. Então, é muito melhor aquilo que a gente fala de cooperação no canal. Vamos conversar, olha, acho que é muita coisa, vamos tentar reduzir isso aqui, vamos tentar ampliar o prazo de pagamento para eu conseguir colocar na minha loja todos esses itens. E por aí vai. Então, é muito mais interessante do que ir buscar a justiça. Né? O que se tem dentro de um canal de distribuição é a obrigatoriedade de você ter uma boa relação, né? Uma cooperação. Porque senão não vai funcionar para nenhum lado. Né? O varejista ele também não pode receber tudo, impôs isso, aquilo, mas muito provavelmente, quando se tem uma distribuição seletiva, né? Por exemplo, no caso de multimarcas, coisas desse tipo, quando você aceita ser um distribuidor, você geralmente assina um contrato que tem metas de compra, né? de comprar a linha completa, você tem cronogramas, isso fica tudo muito acordado, né? É diferente da distribuição intensiva, que você compra quando quiser. O vendedor passa lá, liga e você fala, não quero comprar hoje. Você não tem meta, você não tem nada, é você que determina. Mas, em geral, quando a gente tem essa distribuição seletiva, a gente já tem esses contratos, provavelmente, por trás disso. Porque, como a minha conhecida falou comigo esses dias, tem uma fila de outros lojistas, talvez melhores que você, com lojas maiores, muito mais estruturados, com mais clientes, querendo aquela praça, querendo distribuir. Então, se você não chega junto, digamos assim, tem uma fila. Ela falou, tem uns 3, 4 ainda na minha frente. Só que a loja dela é muito grande, ela tem um potencial muito grande. Talvez o fabricante pegue e fale, não, vou pegar a fulana, que ela tem muito mais potencial de crescimento do que esses doisinhos que estão aqui. E se você entende que não é muito interessante, né, e que você não tem potencial para seguir aquilo, né, vai optar por um outro caminho. É a história lá da franquia. A franquia é muito legal, mas não é todo empresário que consegue levar e ser dono de uma franquia. Eu sempre brinco, assim, eu tinha um conhecido que ele veio fazer comigo uma análise de viabilidade para ver, só que ele era o tipo de pessoa muito criativa. Tinha muitos planos, muitas ideias e tal. Eu falei para ele, olha, você não vai conseguir colocar seus planos, suas ideias para uma franquia desse tamanho. Não adianta, isso aí não é para você. Você vai ganhar um dinheiro um tempo, daqui a um tempo você vai estar passando a franquia adiante. Você vai estar frustrado. Né? Então, é entender se aquele tipo de negócio tem o meu perfil. Quando você opta por uma distribuição seletiva ou exclusiva, você tem que seguir regra. E, às vezes, regras que não são tão interessantes. Eu faço consultorias há bastante tempo, né? Eu já passei por vários segmentos, né? Coisa assim meio surreal, né? Eu comecei não muito específica, depois, por um acaso do destino, acabei pegando muito material de construção. Uma noite comecei meio que a ficar quase que especializada em consultoria de material de construção. Depois parei um período e aí fui para o setor de moda, né? E caminho mais por esse lado agora, assim. Trabalhando mais com essas análises, consultorias, palestra, treinamento nessa parte, mas com alguns projetos mais específicos nisso. E aí, esse é um segmento desse modo, né? Esse é um segmento mais ou menos por esse caminho também, né? Porque a maioria das empresas trabalham com distribuição exclusiva ou seletiva,
E as que trabalham com distribuição seletiva têm contratos muito específicos. Do tipo, você recebe... Vou dar um exemplo. Você já tirou o pedido de uma coleção que vai entrar em setembro. Isso vai começar a chegar mês que vem na tua loja. Você vai começar a pagar. E você só vai poder vender em setembro. E aí muitas não estão organizadas economicamente para isso. Intensiva, seletiva e exclusiva. Tá? Intensiva para todo mundo. Seletiva, seleciona alguns. Exclusiva, só loja própria ou franquia. Então, a gente tem que perceber, né, o quanto isso pode ou não ser interessante, porque eu tenho regras. E também não faz sentido você pegar uma coleção, sei lá, de inverno, de alto inverno, e querer distribuir antes da data, antes do apelo comercial, antes do lançamento oficial por parte da marca. Isso tem um cronograma que precisa ser seguido, né? Então, quando você entra num sistema de distribuição, você tem que entender quais são as regras. E na distribuição seletiva, na maioria das vezes, você tem regras também que precisam ser seguidas. Embora você seja o dono do seu próprio negócio, embora você não tenha comprado nenhuma franquia, mas você se propôs a distribuir uma marca que tem um cronograma, e que tem regras, e que tem metas de venda, e que tem metas de compra, né? Então, é importante a gente entender como esse processo se dá. Bom, com isso, a gente encerra a nossa unidade 3.